Então, sou Gustavo Uchoas Guimarães, sou, em primeiro lugar, professor no chão de escola. Então, eu dou aula em uma escola estadual e em uma escola particular. Moro em Varginha, no sul de Minas Gerais, e desde 2015 venho pesquisando a presença indígena aqui na região da Bacia Hidrográfica do Rio Verde. Comecei com o município de Virgínia, aqui no sul de Minas, mas aí a pesquisa veio, digamos assim, me trazendo pelo Rio, né? Então, acaba que os vários desdobramentos pegam aí épocas e localidades ligadas à bacia hidrográfica do Rio Verde. No caso da pesquisa que vou apresentar hoje, ela tem como título Histórias e Culturas Indígenas no Espaço Escolar, discussões sobre a história indígena de Itanhandu, Minas Gerais, e abordagens pedagógicas. Uma apresentação que já vem sendo aí uma continuidade de outras apresentações que faço desde 2018 a respeito do mesmo tema, sempre com uma abordagem diferente, uma atualização, né, das discussões, e é o que eu vim trazer aqui para vocês. A princípio, esse texto eu o dividi em 3 tópicos. Presença Puri em Itanhandu, presença Cataguá em Itanhandu, presença indígena na escola. Onde fica Itanhandu? Né? Vamos lá, primeiro vamos situar o lugar, né? Onde fica Itanhandu? Na divisa de Minas Gerais, com São Paulo e Rio de Janeiro, temos a Serra da Mantiqueira, e Itanhandu fica no lado mineiro, pertinho ali já da divisa dos 3 estados. Então, é nascente do Rio Verde, que é um dos principais rios aqui do sul de Minas, então, nesse lugar, eu venho já há algum tempo pesquisando a presença indígena como parte das pesquisas na bacia hidrográfica do Rio Verde. Então, no primeiro tópico, presença, na verdade, até em forma de pergunta, presença Puri em Itanhandu, né? Então, aqui, na verdade, é uma pequena discussão a respeito da possibilidade de presença Puri aqui nessa localidade de Itanhandu. Haja visto que o povo Puri, originalmente, ele é dos 4, né, o seu território original abrange os 4 estados do Sudeste. E aí eu trago rapidamente algumas considerações, por exemplo, quando no mapa etnohistórico publicado pelo Kurt Nimoendaju, ele coloca o povo Puri presente na divisa de Minas com São Paulo e Rio por volta do ano de 1800, é bem o lugar onde fica também hoje o município de Itanhandu, e recorro a relatos de memorialistas e historiadores para pensar uma presença Puri em Itanhandu. Né? Por exemplo, o historiador Paulo Paranhos, o memorialista Armelim Guimarães, né? No caso, o primeiro em Caxambu, o segundo em Itajubá, e que são municípios próximos a Itanhandu, eles vão trabalhar com a ideia de que na região houve uma presença Puri. E aí, no caso, também eu discuto um pouco essa questão da época, né? Porque o Nimoendaju, ele coloca no seu mapa etnohistórico uma presença Puri na divisa de Minas com São Paulo e Rio por volta do ano de 1800. E nessa mesma época já se tinha uma colonização, uma exploração do território onde hoje é Itanhandu,
né? Você pega, por exemplo, o escritor itaianduense, ali, inclusive, Eduardo Carvalho, ele vai falar, no livro que ele escreve sobre a história de Itanhandu, é um livro que ele lançou o ano passado, ele vai falar de fazendeiros na região ali na virada do século XVIII para o XIX, inclusive citando aí o fazendeiro português Custódio Ribeiro Guimarães. Então, isso nos traz algumas, e junto com outras documentações que vão mostrar também presença de colonizadores na região de Itanhandu, trazendo uma discussão. Opa, então, espera aí, na mesma época você tem colonizadores e também uma presença puri na região. Como foi o relacionamento? Como é que foi o contato entre esses grupos? Que conflitos houve ou se houve? Né? Então, e são coisas para ainda se aprofundar e para se pesquisar. O segundo tópico também eu coloquei em forma de pergunta, né? Presença cataguá em Itanhandu, porque a tradição local em Itanhandu atribui o nome Itanhandu ao povo cataguá. Só que existe uma discussão em torno desse nome, porque hoje em dia já se tem aí produções no meio acadêmico mostrando que Cataguá era mais usado como toponímia do que como nome para algum povo, né? Então, até mesmo mapas mais antigos aí do Brasil, ali no século XVII, século XVIII, mostram o interior de Minas com o nome de Minas dos Cataguases, ou Sertão dos Cataguases, né? E mesmo assim acabou entrando na tradição local, em Itanhandu, a referência a um povo que se chamava Cataguá e que deu primeiro para um rio e depois se tornou o nome da localidade, né? Criou o nome Itanhandu, vindo aí do tupi e significando ema na pedra, né? E, aliás, faz pensar um pouco também, né? Independente de quem tenha sido esse grupo a que se deu o nome de Cataguá, faz pensar de onde eles vieram, porque se foram eles mesmos que deram o nome de Itanhandu para a região, faz a gente pensar, horas, mas espera aí, ema na pedra, mas a ema não é uma ave comum na região da Serra da Mantiqueira, né? Então, se foram esses primeiros indígenas da região que deram esse nome, eles não eram dali, eles vieram de outro lugar, né? Faz pensar aí, né? Essa possibilidade que também, inclusive, futuramente será mais um desdobramento a ser pesquisado, estudado. Aqui também, aí trago ainda essa discussão a respeito de quem foram os Cataguá, porque, por exemplo, um memorialista chamado Heitor Antunes de Souza, ele lança um livro em 1950, fazendo até uma descrição breve de quem seriam esses Cataguá que estavam em Itanhandu. Só que aí o historiador Paulo Paranhos, aqui da região mesmo, da Bacia do Verde, ele fala que não teve indígenas desse grupo em Itanhandu, que a certeza mesmo é que houve puri. E aí o Paulo Paranhos ele vai recorrer, por exemplo, a alguns historiadores, por exemplo, o Darcy Ribeiro e o próprio Kurt Nimoendaju, para afirmar que os Cataguá não estiveram presentes na Serra da Mantiqueira. E aí volta-se aquela questão também de que né, você tem alguns historiadores hoje no meio acadêmico aí mostrando que Cataguá, na verdade, era mais frequentemente usado como toponímia do que como o nome de um povo ou de um grupo. Além do fato de que as narrativas em torno do grupo Cataguá, elas teriam sido construídas e popularizadas em autores mineiros já no século XX.
Então, porque no século XVI e XVII não há nenhum documento, seja em São Paulo ou em Minas, se referindo a indígenas com o nome Cataguá. Isso aí vai aparecer do 18 em diante, né? E mais frequentemente como toponímia. Por fim, o terceiro tópico, presença indígena na escola. E aí parte aí da minha proposta, né? De, primeiro, já trazer algumas discussões que ofereçam base para se pensar presença indígena no município de Itanhandu. Mas, a partir disso, o que fazer com isso na escola? Eu penso aqui do ponto de vista pedagógico mesmo. Aproveitar essas discussões, aproveitar esses dados que são levantados, aproveitar essas pesquisas que ainda precisam ser feitas, o que já vem sendo feito e o que ainda precisa ser feito. Né? Pegar isso tudo e dar um aproveitamento pedagógico, como abordar isso na escola. Né? Aí porque temos a Lei 11.645/2008, que coloca para as escolas a obrigatoriedade do ensino de histórias e culturas dos povos indígenas. Então, a partir dos dados sobre o município de Itanhandu, como que nas escolas itanhanduenses isso pode ser aproveitado? E aí eu trago algumas propostas que, apesar de ser direcionadas para o município de Itanhandu, elas podem ser adaptadas e aplicadas em vários outros cenários, aí, em várias outras realidades. Né? Por exemplo, uma primeira sugestão aí seria a leitura comparativa de documentos históricos, então trabalhar isso com os alunos. Né? Dentro do contexto da história de Itanhandu, dessa presença indígena no município de Itanhandu, eu sugiro no meu texto pegar, por exemplo, o livro História de Itajubá, que foi escrito pelo memorialista Armelim Guimarães, e uma publicação chamada Tchemin Puri, escrita por Daniel Puri e Tchamá Puri. Então, a partir da leitura e comparação desses documentos, você ter o ponto de vista do Puri e o ponto de vista do colonizador a respeito da presença indígena na região. Ou ainda pegar, né, outros documentos que levem que mostrem em épocas diferentes como que o indígena é visto nesses documentos e como que se constroem as narrativas em cima do colonizador e do colonizado. Né? Ou ainda, né, ainda nesse campo documental, né, eu sugiro também a leitura de escritos a respeito dos indígenas produzidos por autores da região da Bacia do Rio Verde. Então, foi inclusive o que eu apresentei no encontro de pesquisa em História na UFMG em 2017, nesse mesmo simpósio temático, que você olhar a história indígena pela ótica do que foi relatado e também, e talvez até é importante o professor levar o aluno a pensar isso, daquilo que não é dito. Né? Vou levar o aluno a pensar sobre os indígenas também através daquilo que não é dito. Quais são os interesses, as mentalidades por trás disso, né? O que o autor quis mostrar ao não abordar a presença indígena na região. E aí, em cima disso também, a partir disso, quer dizer, analisar e estudar aspectos culturais. Então, por exemplo, se existe essa discussão em torno de uma presença puri na região de Itanhandu, e em torno de uma presença de um grupo que é denominado Cataguá. Então, beleza, vamos estudar os elementos culturais desses grupos. No caso dos Puri é mais fácil, porque o povo Puri está firme aí, ressurgindo, né, na sua resistência. Então, é mais fácil encontrar materiais produzidos pelos próprios Puri, pelo qual se estude os elementos culturais desse povo. Mas também pode ser direcionado no processo de ensino-aprendizagem a um estudo sobre os elementos culturais indígenas presentes no cotidiano do aluno.
E aí pensar, por exemplo, a integração, né? Não pensar que a cultura indígena foi extinta, né? Os indígenas desapareceram, não, mas pensar pela ótica da integração, e aí pode se amparar, por exemplo, no João Manuel Monteiro, né? Em seu Negros da Terra. Ou ainda até na perspectiva dos índios coloniais, né? na produção de Maria Leônia Chaves de Rezende. Ainda, para encerrar aqui, temos também uma outra sugestão pedagógica em torno do trabalho com história oral. Né? Se você tem, buscar ali no local pessoas que podem falar sobre uma presença indígena ou até mesmo possam mostrar tradições locais a respeito disso. Né? Então, porque sempre tem, todo lugar tem alguém que fala assim, minha avó era indígena. Né? Então, ou então aquela clássica narrativa, e triste, aliás, né? Minha avó foi pega no laço. Isso aí em vários lugares se vê pessoas falando isso, né? Minha bisavó era índia, não sei o que tal. Então, aproveitar isso para fazer algum trabalho em torno da história oral. E também, por fim, né, parcerias que possam resultar em excursões, palestras, né, para os alunos e os próprios professores interagirem com diferentes espaços e pessoas ligados aos estudos em história indígena. Né, e aí, na hora que for abrir a discussão, eu posso, né, de repente, debater e trazer outros tópicos aí. Mas, por hora, é só. Muito obrigado.